Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia! Em clima junino, a gente começa mais uma edição do Saúde e Você. Desde já, peço licença para entrar na sua casa levando informações importantes para você manter a sua saúde em dia. O programa hoje, excepcionalmente, é comigo, Joana Brito. Mas fica por aí porque tem muita coisa importante, viu? Hoje a gente vai falar sobre sinusite. Você sabe identificar os sintomas? Vamos conhecer também as formas de tratamento da doença. E na segunda reportagem da série Autismo, vamos mostrar a luta dos pais para conseguir tratamento e escola para os filhos autistas. E mais, que tal aprender a fazer uma receita deliciosa para lá de nutritiva para saborear neste São João? Então, não sai daí, fica comigo, Saúde e Você está no ar. Olá, que bom estar com você neste sábado aqui juntinhos falando sobre um assunto tão importante, né? Saúde. Tudo isso para te proporcionar qualidade de vida e bem-estar. Por isso já te convido. Fica comigo porque o programa de hoje está repleto de muita informação. E a gente já começa falando de assunto importante, viu? Isso porque uma decisão do Ministério da Previdência livra aposentados do INSS que não fizeram a prova de vida de ter o benefício suspenso. Vamos acompanhar. Desde o ano passado, cabe ao INSS a responsabilidade de realizar a prova de vida de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Tudo é feito de forma automática. A Previdência Social cruza os dados dos inscritos com outros órgãos federais. Mesmo assim, denúncias de fraudes continuam, com criminosos se passando por servidores do órgão. A conversa é a mesma. Os falsos funcionários chegam na casa dos beneficiários, dizem que precisam realizar a prova de vida de forma presencial e saem pedindo vários documentos. Só que, na verdade, os bandidos estão atrás de dados pessoais das vítimas para cometerem fraudes. Então, eles pegam essas informações e realizam empréstimos em nome da pessoa. Tanto empréstimos pessoais, com juros muito altos, como empréstimos consignados, que são aqueles com juros mais baixos, descontando direto no benefício da pessoa. No fim de abril, 2 estelionatários foram presos em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, aplicando o golpe. Eles usavam crachás falsos do INSS e tinham uma lista com nomes das possíveis vítimas. O INSS ressalta que mesmo que o beneficiário não seja encontrado nos bancos de dados, nenhum pagamento será cortado até o fim do ano. E reforça o alerta, não há visitas de funcionários nas casas. Se aparecer alguém, é golpe. É isso aí, já estamos de volta agora para falar de outro assunto também muito importante. Olha só, dor de cabeça, nariz entupido, coriza constante, febre, cansaço e seios da face inchados e avermelhados. Vixe, você já que tem essa doença já deve ter se identificado, né? Esses são alguns sintomas da sinusite. Pois é, em cada 5 pessoas, uma sofre com esse problema. Mas quais as formas de tratamento? É o que vamos saber a partir de agora. É interessante, a gente sempre ouve falar na gripe mal curada, aquelas gripes que duram uma semana, 2, 3. Muita gente relata problemas de sinusite. Eu estou com problema de sinusite crônica, aguda, enfim. Isso está sendo tão comum, principalmente em algumas épocas do ano. Mas por que isso acontece? O que de fato é a sinusite? O que a difere de outros problemas de saúde? Por isso a gente veio conversar com a Camila Cruz, que é otorrinolaringologista. Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Prazer. É importante falar sobre isso porque parece que tudo é igual, né? Isso é verdade. Mas são múltiplas doenças. Então, o que de fato é a sinusite? Bem, primeiro, nem tudo que você sente na face é sinusite.
né? A sinusite é uma inflamação da mucosa dos seios da face. Às vezes muitos pacientes perguntam, é rinite, é sinusite? Rinite e sinusite a gente fala agora de um conjunto, rinocinusite, porque é a mesma mucosa, é o mesmo tapete. Então, quando inflama a parte do nariz, que é a própria rinite, inflama também os seios da face. E como a gente vai diferenciar uma sinusite de outros sintomas? A sinusite dá uma dor em peso na face, geralmente tem obstrução nasal, coriza, um mau cheiro na face, uma secreção que desce para a garganta, que a gente chama de gotejamento posterior, e dá uma tosse irritativa. Então, isso são as características básicas de sinusite. A gente está falando muito desses sintomas no nariz, mas às vezes causa uma rouquidão, um entupimento no ouvido. Tem muita coisa envolvida, né, nesse problema de saúde. Isso é verdade. Bem, por que ao acometimento do ouvido? Existe uma comunicação, um cano, que comunica o nariz com o ouvido. A gente chama de tuba auditiva. Então, quando está o nariz repleto de secreção, essa secreção por esse cano entra no ouvido e começa a causar aquele abafamento, pressão e as otites comuns na infância, né? A gente pega muita criança com otite de repetição por causa dessa secreção do nariz que vai para o ouvido. E aí parece uma coisa simples e algo até repetitivo para quem tem esse problema de forma crônica, mas isso irrita muito, a gente não consegue dormir bem, não tem, o humor vai embora, não consegue desempenhar as atividades básicas do dia a dia. E aí, quando é que a gente tem que procurar um especialista? Tem alguma chave que indica, não, agora, passado esses dias, eu tentei me alimentar melhor, me hidratar mais e nada aconteceu? A primeira coisa, se os sintomas, em vez de estarem melhorando, estão piorando, realmente é a hora de procurar o especialista. 2, 3 dias, aumentando a hidratação, como você propriamente falou, a alimentação, tomando as medicações caseiras em casa. Então, procurar, porque aí pode ser já uma infecção por bactéria, e aí necessita de um antibiótico. Porque nem toda sinusite, refrisando, nem toda sinusite precisa de antibiótico, né? A sinusite pode ser por vírus, por bactéria, alérgica, fungos. Então, cada caso é um tratamento adequado. E sinusite passa? Depende do tipo. Se for uma sinusite viral, bacteriana ou fúngica, ela pode transmitir. Isso em quanto tempo? Qual a janela de transmissão? Se for um vírus, 2, 3 dias antes dos sintomas, a pessoa já está transmitindo. E quando começam os sintomas, 3 a 5 dias ainda pode transmitir. Então, vale a pena usar máscara, evitar tocar nas pessoas, né, nos objetos. Isso. O uso de máscara e o contato próximo que as gotículas transmitem, né? No caso, o processo infeccioso. E a gente fala muito de adultos com crises de sinusite. Também pode acometer crianças? Sim. A criança já nasce com seios da face. Então, a criança já nasce com seio maxilar e o etimoidal. Então, a criança pode ter sinusite? Pode. E a gente pega também muito em consultório crianças com sinusite de repetição. E a causa mais comum dessas sinusites em criança é a hipertrofia, ou seja, o aumento da adenoide, que tem nessa faixa etária. Ah, por isso então algumas vão para cirurgia. Isso mesmo. E aí os cuidados são os mesmos dos adultos? Isso. O principal tratamento de qualquer sinusite é a lavagem nasal com soro fisiológico. Não tem maneira melhor. Então, lavar pelo menos manhã e à noite, ou nem que seja a criança chegando da escola, fazer essa lavagem, é crucial para diminuir essas crises. Para tirar essa secreção. E também tirar essa secreção. Secreção parada, ela infecta. Então, fazendo a movimentação e limpeza, melhora muito os quadros. E existe então alguma cura? A cura, não existe uma cura, vamos dizer 100%, porque sempre vão existir vírus novos, vão existir recombinações bacterianas. Então, cura não existe, mas prevenção e controle sim. E aí, como é que a gente faz isso? Nisso, tem uma boa alimentação, hidratação, fazer, no caso, a lavagem nasal ou às vezes o uso de medicações tópicas nasais que o otorrinolaringologista prescreve e às vezes até medicações para a própria imunidade com relação a isso.
melhora bastante esses quadros. Pois é, viu? Sinusite é uma daquelas doenças, né, que pega mesmo no nosso pé, mas como você acabou de ver, o importante é sempre procurar um médico, né? Nunca se automedicar, porque isso pode ser muito arriscado. E sempre dar aquela geral na casa, né? Para a gente ter uma vida mais saudável e mais qualidade de vida. E no mais vai levando a vida, viu? Porque sinusite é uma doença complicada. E olha só, você sabia que existem alimentos que podem ajudar na perda de peso? As dicas agora no quadro Saúde em Dia. Existe uma infinidade de alimentos que podem te ajudar no processo de emagrecimento. Entre eles, são os alimentos com maior baixa caloria. Mas em nenhum alimento em específico ele vai te fazer emagrecer. Tudo vai levar em conta o seu cotidiano, a sua rotina, o seu dia a dia, qual atividade física que você pratica, qual a constância dessa atividade física, quanto tempo leva essa atividade física no seu dia, o consumo de água, quanto de água você bebe no seu dia, tudo isso é calculado. Como também em que momento do dia você se alimenta, que horário, qual alimento você come naquele horário e as quantidades também. Mas, de uma forma geral, existem esses alimentos que nesse processo podem fazer parte do seu dia, que você pode incluir, como, por exemplo, o grão de bico, por ser fonte de fibra, vai te ajudar a saciedade, a quinoa, os alimentos de fonte integral, como o arroz integral, as frutas, com a maior quantidade de água nela composta, vai te ajudar na diminuição da retenção de líquido, como o abacaxi, a laranja, o melão, a melancia. E existe também uns chás que você pode incluir, se você puder, mas você precisa procurar um profissional antes, pois nem todo chá serve para todo mundo. Mas esses chás podem te ajudar na retenção, a diminuir essa retenção, que pode ser o cavalinha, o chá verde, o hibisco. Então, toda essa alimentação pode ser incluída no seu dia, como também as fontes de proteínas magras, né? Agora a gente faz uma pequena pausa, viu? A gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta.